Eu montei um workspace, pinando as janelinhas, a gente agora já está familiarizado com tudo que tem aqui. Coloquei vários gráficos, com vários indicadores. Depois eu vou abrir ainda e trabalhar um pouco melhor com a janela de gráfico, para a gente ter uma experiência melhor. Mas, então, você consegue montar um workspace à sua maneira, totalmente configurável. A hora que você fecha o gráfico, ele memoriza tudo isso. A hora que você abre, ele já recupera tudo isso. Tá bom? Muito bem. Base de dados. Isso daqui é uma dúvida que às vezes pode estar acontecendo com algum de vocês. Por quê? A maior parte das plataformas ela tem uma base de dados fixa. Você vai abrir um gráfico da Petrobras, é o gráfico da Petrobras e ponto. Não tem outro gráfico da Petrobras que não seja aquele que você está vendo. O Grapher, ele permite, ele dá uma flexibilizada nesse sentido, que ele permite que você tenha várias bases de dados. O que são as bases de dados? Olha aqui, ó, eu tenho um gráfico. O conjunto desses candles é o meu histórico, é o que eu chamo de histórico, certo? Eu tenho aqui, cada candle aqui nesse gráfico, é o candle de um dia, é o meu histórico da Petrobras, é o histórico diário da Petrobras. Ou seja, isso daqui são as minhas cotações históricas da mesma, né? O que é uma base de dados? A base de dados é o conjunto de todas essas cotações. Ó, se você olhar aqui na aba ativos, você tem vários papéis. Cada um deles tem um histórico, tem cotações históricas. O conjunto de todas essas cotações históricas eu chamo de base de dados. Então, é essa que é a minha base de dados, é o conjunto de todos os meus históricos. Tá certo? Quando você... E por que eu preciso explicar isso? Por quê? O Graph ele permite que você tenha várias bases de dados. Então, você pode ter uma base de dados real-time. Quando você abre o Grapher e conecta ele no Connection Box, vocês vão perceber que aparecem algumas bases de dados que são real-time, que são de tempo real. As outras bases de dados que vocês têm no Grapher, por exemplo, a que é fornecida pela Operação Consultoria, que é aquela base de dados gratuita, ela não é uma base de dados real-time. Ela é uma outra base de dados, que você pode ter uma Petrobras lá também, só que ela é um ativo fim de dia, ela não é atualizada no modo real-time, tá certo? Por isso que a gente precisa entender. Então, o Grapher, não naquela... Se você voltar à tela inicial, na aba base de dados, você tem acesso, então, para controlar as bases de dados que você usa. É daqui que você abre os gráficos. Por que isso é interessante? Por que é interessante ter a possibilidade de você ter outras bases de dados? Porque tem muita gente que usa o Grapher e tem, por exemplo, uma base de dados que ele pegou de algum outro software ou de algum fórum, enfim, que ele faz simulação naquela base de dados. É uma base de dados que tem 2 anos do mini índice. Ele usa isso daí, desde que esteja em formato matstock, ele pode abrir essa base de dados no Grapher. Ele pode abrir esse histórico no Grapher. O usuário acabou utilizando isso daí para fazer uma simulação, por exemplo, para brincar um pouco mais, fazer mais estratégias, enfim. Perceba que aqui, então, na aba Base de Dados, eu tenho dados em tempo real. Então, tem 2 grupos principais. Dados em tempo real são as bases de dados que aparecem aqui quando você conecta o Grapher ao QCB, ao Connection Box. A gente chama o Connection Box de QCB às vezes, porque é Quantys Connection Box, tá bom? Então, quando eu falar QCB, é mais fácil para falar. Eu estou me referindo ao Connection Box, tá bom? Então, quando você se conecta, ele habilita essas bases de dados. A gente vai ver como que eu adiciono ativos aqui na base de dados real-time, que é uma das perguntas também frequentes. E as bases de dados fim de dia, final de dia, são aquelas que não são atualizadas pelo QCB. Tá certo? Quando você baixa o Grapher hoje, ele automaticamente pergunta para você, olha, você não tem nenhuma base de dados. Se você não tem nenhuma base de dados, você não consegue ver gráfico de nada. Então, você quer que eu baixe uma base de dados gratuita? Uma base de dados final de dia. Então, a maioria dos usuários opta por baixar uma base de dados que a gente fornece, ou você pode pegar essas bases de dados a partir do menu Ferramentas, e daí você consegue pegar de ações, opções, futuros e de futuros. Mas perceba, todas essas bases são final de dia. Elas não são atualizadas em real time. Tá bom?
isso é importante falar, para que não tenha confusão, porque você pode vir, por exemplo, e pode acontecer, e vai acontecer. A gente tem aqui, por exemplo, a base de dados da Bovespa, essa daqui que eu estou apontando com o mouse. Aqui dentro tem uma Petrobras, certo? Aqui dentro da Bovespa, em tempo real, tem outra Petrobras. Então, isso pode gerar um pouco de confusão, que você abre a Bovespa, a Petrobras, de dentro da base de dados final de dia, e aí ela não está atualizando em real time. Era uma coisa muito frequente dos usuários. E daí, o que a gente fez para tentar minimizar essa possível confusão? Se você abrir um gráfico de uma base de dados que não é real time, ele vai falar para você. Ou seja, uma vez que você esteja conectado ao Connection Box, a ideia é que você seja um usuário real time, né? Então, quando você está conectado ao Connection Box, ele habilita as bases de dados real time. Você perceba que elas têm um sinalzinho verdezinho, um sinalzinho verde aqui, no lado da base de dados e no lado dos ativos, tá certo? A base de dados fim de dia não tem esse sinalzinho verde, tem uma bolinha aqui. Não sou muito bom para falar cor porque eu sou meio daltônico, mas parece que é verde. Então, mas se você abre essa Petrobras e ela não pertence então à base de dados do QCB, o gráfico vai falar para você, olha, esse não é um gráfico de uma base de tempo real, tá bom? Esse daqui é um gráfico de uma base de dados final de dia, então não se assuste se ele não for atualizado em tempo real, tá bom?